Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um nó do trânsito, mas a gente já falou um parecido, né? A gente já falou por aqui da buzina que irrita. Muito né? irritante, Cara, uso inadequado, né? Aperta a buzina de louco, assim, irrita. Uma outra coisa que irrita é o cara que anda a 5 por hora na esquerda, na faixa da esquerda. Puxa, isso irrita muito. Isso é desgraceira. Isso irrita e atrapalha o trânsito. Quer ver, Rodrigo, a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que tem um princípio básico, né? Se for uma pista só e estreita, você talvez nem tenha muito como ir mais para lá ou mais para cá, né? Mas é bom pensar nisso, eu estou numa pista única, né, estreitinho, e tem um ciclista. E a lei diz que eu tenho que passar 1,5 m, então vai ter condições, vai ter situações em que você não pode ultrapassar o ciclista para respeitar esse 1,5 m. Mas às vezes tem espaço e tal, e você consegue, dentro de uma faixa de rolamento, você consegue ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Desde essa situação até nas pistas que tem várias faixas de rolamento, o princípio é o mesmo, né? Você circula pela direita e ultrapassa pela esquerda. Isso. A esquerda está reservada aos veículos mais rápidos ou que estão se deslocando em maior velocidade. Isso não tem nada a ver com o limite máximo de velocidade da via. Sim, se você pensar um carro a 30, ou a 40 tem que passar à esquerda. Isso. Então, é por isso que, por exemplo, nas rodovias, e na rodovia a gente tem isso, essa experiência mais concreta, né? Os caminhões, ônibus, as carretas, jamantas, elas têm que andar na direita e a gente fica com muita raiva quando vê um ultrapassando o outro. Essas pessoas precisam um pouco experimentar o que é estar dirigindo um caminhão desse com carga e o que significa ele não aproveitar, às vezes, uma diferença de 5 km por hora entre um e outro. Ele precisa aproveitar, porque senão quando ele chegar lá em cima... Do Rio Grande do Sul até o Amapá, né? Pense que às vezes você está indo daqui até ali e o cara está atravessando o país, né? Pois é. Mas esse princípio, por uma questão óbvia, né, é você ir sempre pela direita. Não, mas eu estou sozinho, não tem ninguém. Beleza, pode chegar uma ambulância atrás de você com muito mais velocidade que você, né, porque está indo socorrer. Então, fique nas pistas mais à direita sempre que possível. Ah, mas eu não posso andar na esquerda? Pode, quando você estiver ultrapassando, quando você estiver indo mais rápido que o outro. E quando você for converter à esquerda. Obviamente que se você for converter à esquerda, você tem que circular. Né? Você não pode cruzar. Senão você cria outras situações de risco. Bom, tudo está previsto nas regras. A importância da teoria que a gente falou no outro programa, né? Está previsto nas regras e tem inclusive penalizações conforme a situação. Não vou entrar em detalhes aqui, o convite é que você, né, procure um pouquinho mais de teoria, vai ser bem bom. O nosso objetivo aqui é falar do princípio e que fenômeno é esse que faz com que pessoas andem devagar do lado esquerdo, mesmo sem necessidade. Posso falar o que é medo? Medo. Vou contar um caos. Medo. Vou lhe explicar o que é medo. Então a gente mora aqui em Curitiba, e a cidade bem próxima daqui é Campo Largo, onde tem a rodovia. E eu estava com uma namorada minha, isso faz uns 15 anos mais ou menos. Eu estava com uma namorada minha e a mãe dela, que na época já era idosa, né? Mãe dela dirigindo, ela e eu no banco de trás. E a mãe dela resolveu tentar descobrir aonde que era. Onde que é mesmo? A 20 por hora, na rodovia, na pista da esquerda. Eu vi uma jamanta atrás de mim, isso é medo. E a veinha deu, olha, a senhora tem que acelerar. Daí piorou, porque ela foi olhar para trás para falar comigo. Nossa. E ela queria achar qual rua que entrava. Ela achou que ela estava no meio da cidade. Não tinha experiência em rodovia. Eu esqueci de contar um pequeno detalhe. O marido dela, pai da minha namorada na época, morreu ali. Do mesmo jeito. Então você tinha mais motivos ainda para ficar com medo. Isso é medo. Né? Mas continuando. Mas foi sorte então não ter acontecido Foi sorte porque chegou a jamanta e a mulher não viu. Porque você tem que pensar nas velocidades relativas. É por isso que existe velocidade mínima, estabelecida em lei também. Se você não pode ficar 10 por hora, ela estava 20, porque eu lembro que eu vi no carro. O cagaço foi tanto que eu lembro certinho. Nossa Senhora. A velocidade mínima é a metade da máxima.
Então, se você está numa rodovia e ali tem uma placa de 80, a mínima é 40. Se está 110, a mínima é 55. Bom, quer dizer que eu posso até levar multa se eu estiver abaixo da velocidade máxima da via? Pode. Pode morrer também. Também. Mas, veja, medir a velocidade máxima, isso é um conceito que nem sempre as pessoas se dão por conta. Medir a velocidade máxima passou daquele ponto, daí tem a margem de calibragem do aparelho e tal, e de tolerância, passou daquele ponto, você tem multa. Andar abaixo da velocidade mínima não é tão direto assim, porque às vezes a velocidade mínima é uma limitação porque congestionou. Claro. Senão no engarrafamento você tem que multar todo mundo, né? Porque todos estarão abaixo da velocidade mínima, que é metade da máxima. Então tem uma questão de bom senso que entra ali. Agora vamos lá, nós começamos a falar dessa coisa das pessoas que andam na esquerda muito devagarinho. O exemplo que você trouxe, né, linkando com velocidade, é bem contundente, né, para a gente ver onde que está o perigo. No caso de uma rodovia em alta velocidade, é um perigo direto de colisão. Às vezes, na área urbana, em baixas velocidades, também é suficiente para acontecer. Basta que claro quem que está atrás... morrer, né? Você está a 5 por hora, quem está vindo atrás está vindo a 40, vai dar uma bela batida. Se quem está atrás está vindo a 40, ele não precisa de tanto espaço quanto a carreta lá nos 100 por hora precisa para parar. Mas se ele estiver distraído, né, quer dizer, soma qualquer outro fator, pode ser suficiente para uma colisão traseira. Mas os problemas que vêm não são só os acidentes. O estresse já falamos aqui também, né? Você começa a ficar irritado e isso acaba sendo um fator a mais que pode ali na frente ser decisivo para que aconteça um acidente. Então, assim, evite de andar nas faixas da esquerda se você não precisa. Quando é que você precisa? Quando você for ultrapassar quem está nas outras faixas ou quando você for converter à esquerda. Fora isso, evite. Bom, a regra não é perfeita, né? Porque às vezes existem situações em que você entrou num determinado trecho e a faixa ali ficou contínua. A faixa contínua você não pode mudar de faixa, mesmo que seja branca, que é bem o caso, né? Várias pistas de rolamento, no meu sentido, são faixas brancas. Se ela estiver tracejada, você pode mudar. Se ela ficar contínua, acontece sempre próximo do cruzamento, onde tem semáforo, acontece nas curvas ou nos acidentes topográficos. Então ali você não pode, não deve mudar de faixa. Então, eventualmente, vai acontecer de você estar devagar na faixa da esquerda e não pode sair da frente, mas isso faz parte do jogo, né? As pessoas têm que compreender mas daí isso. É bom senso, né? Bom senso. Porque a gente está apelando aqui, a gente está apelando para o bom senso. Justamente, porque esse incômodo aí, essas situações, é falta de bom senso da velhinha, essa senhora aí que você relatou. Uma falta de bom senso patrocinada não só pela falta de percepção, talvez pela falta de experiência dela, pela falta de conhecimento teórico. Né? Faltou alguém dizer para ela, escuta, a rodovia não é área urbana, é completamente diferente a dinâmica. Né? Eu disse, não adiantou nada. E às vezes é só falta de respeito mesmo. É gente que é egoísta, gente que acha que a rua foi feita para ele. O mundo gira em torno do meu umbigo. Isso. Então, claro que casos como esse têm que ser tratados. Veja que não tem uma solução única. Né? É educação, claro. É fiscalização, lógico. Né? Claro que tem que ter fiscalização e tem que ter punição. Pô, nós temos a regra. Não gosta da regra, vamos trabalhar. Ainda que a educação se sobrepõe a todos esses. Todos esses. Porque se tiver educação, a regra se torna irrelevante. Fica tranquilo. Como muitas vezes, falamos aqui no outro programa da diferença e da importância da teoria em relação à prática, muitas vezes você resolve vários problemas da prática com a teoria. Com conhecimento teórico, né? Que é educação. Acho que é isso, né? Bom, hein? Então escreve aí embaixo o que você achou, se você já teve alguma experiência parecida com a minha, experiência de quase morte, graças a uma topeira no volante. E é isso aí. Até mais. A próxima.